Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe, mais um culto abençoado ao nosso Deus. Deus abençoe você também que está acompanhando da sua casa, pelas redes sociais, que Deus fale ao nosso coração. Vamos ler lá no Salmo 63, eu vou ler os primeiros versículos, Salmo 63, de 1 a 4, Salmo 63, de 1 a 4, é um salmo do rei Davi, quando ele estava no deserto. Então ele diz assim, Salmo 63, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a sua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Amém, glórias a Deus. Aqui, esse texto aqui, como eu já expliquei, Davi estava no deserto. E no deserto, com certeza, ele sentia sede. E aqui ele dizia que, assim como ele buscava água no deserto, ele buscava Deus, para saciar a sede dele espiritual. Então, se você está cansado, se você está preocupado, como se estivesse cansado num deserto, como se estivesse com sede, creia que Deus vai falar no seu coração e creia que o seu cansaço Deus vai tirar, Deus vai renovar as suas forças. Davi estava num deserto, não é um lugar fácil. Então, creia que Deus essa noite vai renovar as suas forças, vai saciar a tua sede, vai tirar qualquer vazio que esteja no seu coração, vai tirar qualquer tristeza e colocar alegria no seu coração. Amém? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, vamos entregar esse culto a Deus e a nossa vida e os nossos pedidos. Senhor meu Deus, obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, obrigado por essa união, ó Deus, por estarmos diante de Ti, obrigado pela Tua palavra, pelos irmãos, pelas bênçãos recebidas. Nós Te agradecemos de coração, Deus. E como Davi estava no deserto, buscando água, Deus, que estava com sede, nós também Te buscamos, pois temos sede da Tua presença, temos sede espiritual. Assim como alguém no deserto precisa de água, nós precisamos de Deus em cada momento da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, sacia a nossa sede, Deus, espiritual. Tira qualquer desânimo, tristeza, preocupação, ansiedade, Deus, algo que de repente machucou o nosso coração, mas eu peço que o Senhor venha nos curar, venha nos consolar e venha nos levantar, ó Deus, que seja um culto bastante abençoado, Deus, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor, que tudo aquilo que for falado, Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, cada família, Deus, que o Senhor venha alcançar o coração de cada um, que todos nós possamos sair satisfeitos da Tua casa essa noite, satisfeitos espiritualmente, crendo que Deus tem coisas boas para nós, ó Deus. Abençoe a cada um de nós, Pai. Ó Pai, se alguém está preocupado com alguma coisa, Pai, em nome de Jesus, fale a esse coração, ó Deus. Também perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que possamos estar livres na Tua presença. Que a paz de Jesus possa estar invadindo o nosso coração, mas também a alegria de Deus, Deus. Que possamos existir alegres e satisfeitos na Tua presença. Por isso nós entregamos esse culto e a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, louvando ao Senhor. Vamos cantar com alegria agora. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o nosso coração cheio de alegria nessa noite. Vamos lá? As palmas. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o povo.
nos falte um louvor ao Senhor, que a nossa boca não falte um louvor de gratidão, um louvor de exaltação ao nosso Deus. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Dá glórias ao Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de intercessão e oração, e é um momento a qual faz parte da igreja, nós como cristãos, clamar ao Senhor pelas nossas necessidades, amém? Coloque suas necessidades diante do Senhor e vamos estar orando nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor pela sua palavra que se cumpre, Senhor, porque as portas da tua igreja estão aqui aberta para nós estarmos em comunhão, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela tua igreja, agradecemos ao Senhor pela palavra, agradecemos ao Senhor pelos louvores, e já de antemão agradecemos ao Senhor pela palavra que advirá para os nossos corações ainda nessa noite de hoje, porque somos necessitados da tua palavra, somos necessitados do Senhor. Sou necessitado do Senhor, e sem o Senhor nada sou e nada posso sobre a face dessa terra, Senhor. E também, Senhor, agora pedimos para com aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui reunidos, como nós estamos aqui diante da tua presença, o Deus vivo que tu é, aqueles que por algum motivo
por alguma situação, nesse momento, estão aí, de repente, nos seus afazeres, algum acontecimento, alguma coisa, que porventura possam ter impedido eles de estar aqui. Clamamos para com os teus filhos e as tuas filhas, ser o socorro ali para com eles, porque assim diz a tua palavra, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor. Clamamos para com os teus filhos, para com as tuas filhas, que porventura possam se encontrar nesse momento em alguma situação assim, talvez de dificuldade, de necessidade, algum contratempo que tomou elas e não podendo estar aqui. Mas também peço ao Senhor para com aqueles que poderiam estar aqui e não estão, porque talvez estão aí em alguma situação que foram levadas aí a uma situação que não condiz para com a verdade do Senhor, tomadas aí talvez por alguma situação, que foram envolvidas numa situação, numa questão a qual o mundo tem apresentado para elas, foram envolvidos nessa situação, desviando elas da tua igreja, da tua palavra, dos teus louvores, dessa comunhão que nós intercedemos por essas almas, por essas pessoas que possam ter fraquejado nesse momento. Seja o Senhor para com elas ali, fortalecendo elas, porque em minha mente, em meu pensamento, elas podem estar trocando, Senhor, com os privilégios que o mundo aí afora oferece, Senhor. E o Senhor não tem aquilo que paga, Senhor, não tem ouro, não tem prata que possa pagar esse momento de estar aqui reunidos em tua presença, Senhor. E nós aqui assim estamos, Senhor. Então também leve em conta, Senhor, leve em conta os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui, Senhor, que podiam estar desfrutando talvez de um conforto, de um descanso, de algo assim. Leve em conta o esforço dos teus filhos e das suas filhas, Senhor, que se chegaram até aqui diante da tua presença, Senhor. Leve em conta, Senhor, e seja o Senhor se fazendo presente mediante o esforço, mediante esse momento, mediante ter deixado tudo que eles podiam estar aí afora desfrutando e vieram aqui buscar a tua presença, a tua palavra, Senhor. Leve em conta e faça-se o Senhor presente mediante as necessidades dos teus filhos, das tuas filhas, que tem aqui vindo reverenciar o Senhor, meu Pai, que tem vindo aqui buscar do Senhor aquilo que eles não encontram lá fora, aquilo que o mundo lá fora não pode oferecer para eles. Leve em conta, Senhor, atenta para isso, Senhor, e o esforço dos teus filhos e das tuas filhas, porque muitos podem ter chegado aqui, Senhor, com seus corações amargurados, entristecidos, doloridos, e estão aqui diante da tua presença para o Senhor fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então faça-se, Senhor. Aqueles também que estão porventura passando por uma enfermidade, Senhor, entra com providência, abra os caminhos, abra as portas aí, direciona aí, Senhor, que estão aí buscando o socorro, os remédios, enfim, és o Senhor para fazer para com os teus filhos, mas o Senhor pode fazer muito mais. Por isso estamos aqui clamando para com esses e para com essas também, que porventura se encontra, entra com providência, com a sua mão poderosa para fazer, Senhor, para que eles possam estar aqui dando o testemunho do operar do Senhor, de quem és o Senhor, quando tudo está dizendo o contrário, quando tudo está dizendo não, mas o Senhor pode fazer, o Senhor pode alegrar, o Senhor pode renovar, o Senhor pode curar, Senhor. Por isso estamos aqui clamando ao Senhor, para com a necessidade dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvou o Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem sentar por um instante. Irmãos, agora momento também muito especial, né? Para a minha família em particular, a alegria de eu apresentar mais uma vez o sobrinho meu, graças a Deus por isso, né? Não é a primeira vez. Vou apresentar meu sobrinho de forma especial, todos são igualmente especiais, o João Pedro. O João Pedro está aqui, obviamente ele não vai vir sozinho, vai vir com a mãe dela, a Bárbara, que é minha sobrinha, né? E também toda a minha família. Podem vir aqui à frente, todos os primos, primas, tios, tias avós, tio, venham todos aqui à frente. Olha só. Olha só. Alguns aqui os irmãos já conhecem, estão sempre aqui na igreja.
Cantata, olha só que bênção. João Pedro veio dormindo, hein? Olha só. Esse João Pedro, ele acorda, ó, tá dormindo, com soninho. Mas aí, o João Pedro Oliveira da Silva, né, que é filho da minha sobrinha, a Bárbara, está bastante alegria, né? Temos aqui o tio Rafael, o restante são tias, primos, as crianças primos, primas, tio Rafael, sou também tio. Então, com bastante alegria o nosso coração, né? Nós passamos por dificuldades, até, inclusive algumas semanas atrás, eu até pedi para os irmãos uma oração pelo João Pedro, né? Ele estava internado, eu coloquei no grupo de intercessão, os irmãos oraram, que está aqui o João Pedro, né? Está dormindo um pouco, mas está firme e forte, totalmente recuperado, agradeço, ele ficou uma semana internado, os irmãos oraram, agradecendo, e também agradecemos a Deus por isso. É muito importante nós orarmos pelas crianças, né? Jesus, ele valorizou muitas crianças, lá em Marcos 10, versículo 13, diz assim, alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então talvez aqueles discípulos, eles não davam tanta importância, até repreendiam, está levando crianças para Jesus, vai incomodar Jesus, mas Jesus, ele repreendeu os discípulos, ou seja, as crianças têm que ser levadas a Jesus, elas são muito importantes, muito especiais, né? Está no começo da vida, então nós vamos abençoar a vida do João Pedro, né? Aqui tem algumas fotos dele, lá atrás, uma criança muito especial para nós, né? Nós passamos por algumas dificuldades nos últimos 2 anos, né? Alguns irmãos sabem, mas graças a Deus o João Pedro está aqui conosco, né? Temos aqui, eu vou entregar para a Bárbara, para a família aqui, um certificado, né? Depois ela vai pegar. Esse aqui é um certificado da nossa igreja, uma lembrança, né? Para sempre nós estamos lembrando o João, né? Aqui também um presente da família, né? Que é uma Bíblia. Acho que o João Pedro não sabe ler, mas é uma Bíblia que eu sou tio, estou deixando de recordação, para no futuro lembrarem, né? Vou até aguardar que tem mais pessoas da família chegando, né? Mas graças a Deus por isso, sempre nós louvamos a Deus, né? Os irmãos sabem de algumas dificuldades que nós tivemos, né? Uma das minhas cunhadas, né? Não estava nesse mundo, mas está aqui o netinho dela, vamos apresentar com bastante alegria, aqui as minhas cunhadas também, meu outro sobrinho, mas é de coração que nós queremos abençoar o João Pedro, né? Criança muito especial para nós, né? A primeira, mas é a mais nova de todas, né? Queremos que ele já é uma bênção para nós. Vou estar abençoando, é importante a igreja, Jesus valorizou isso, então não deixe, isso é muito importante. De repente os discípulos achavam que não era importante abençoar as crianças, mas Jesus ensinou que era muito importante abençoar as crianças. Vamos abençoar elas, vamos pedir para a Eliane me ajudar no microfone, vamos abençoar a vida do João Pedro, vamos desejar, temos certeza sobre a Bárbara, sobre o João, sobre toda a família aqui, que Deus tem muitas bênçãos, Deus tem um propósito muito grande, né? Um dia ele vai se lembrar, vai ver essas lembranças aqui, vai estar se lembrando, no começo da vida, queremos que tudo aquilo que ele fizer na vida dele vai ser uma grande bênção. Deixa eu pegar o João aqui. Olha, acordou. Ele já está pensando onde que eu estou, né? Mas agora ele acordou. Não é nem a primeira vez que ele vem aqui. Ele já veio algumas vezes, mas agora, ó, olha, ó, esse pessoal aí, abençoar. Vamos, em nome de Jesus, estenda suas mãos, Pai, todos nós estamos abençoando, em nome de Jesus, a vida do João Pedro. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos de coração pela vida do João Pedro, nosso sobrinho que está aqui essa noite, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem guardado a vida da Bárbara, a mãe, toda a família, Deus, do pai, Deus, todos os parentes aqui, ó Deus. O Senhor fez todas as dificuldades fossem vencidas nesses últimos tempos, ó Deus. E também o Senhor cuidou da saúde dele, quando ele estava doente no hospital. Os irmãos oraram, Deus, e o Senhor com certeza interviu de forma sobrenatural. Por isso nós queremos abençoar a vida do João Pedro agora como igreja de Jesus, Pai. Como Jesus nos ensinou, as crianças são especiais. Queremos que o Senhor abençoe a saúde dele, o seu futuro, que o Senhor abençoe a família, abençoe os planos que o Senhor tem para ele, Deus.
que o Senhor lhe guarde de todo mal, ó Deus, toda armadilha desse mundo, que o Senhor encha ele de paz, de alegria, Deus, de fé, ó Deus, que no momento certo da vida dele ele possa tomar as decisões corretas, ó Deus. Nós cremos que o Senhor estará na direção dele, Deus, e nenhum mal estará sobre ele. Nós cremos que o Senhor tem planos para ele, e que a prosperidade, que as bênçãos do Senhor estão sobre ele, Deus. Por isso nós, como igreja de Jesus Cristo, nós intercedemos por ele, Deus. Nós cremos que ele não está aqui à toa, Deus, mas o Senhor tem grandes coisas para ele. Abençoe ele e toda a nossa família, Deus, para que o Senhor continue dirigindo, livrando de todo mal, Deus, nos guiando sempre, Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos o João Pedro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas, Senhor. Deus abençoe. Ó, a Luca tira uma foto. Peraí. Tira uma foto. Todo mundo aqui. Olha para mim. Amém. Deus abençoe a nossa família. Obrigado aos irmãos por todo o carinho. Deus abençoe João Pedro e a todos. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, agora vamos dar início ao momento do dízimo, né? E nesse momento eu vou ler aqui em Salmos 116, a partir do versículo 12. 116, versículo 12 até o 19, tá? Onde fala que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, pois preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. E aqui de novo, irmãos, ele repete, né? Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, né? Irmãos, aqui repete o versículo 14, né? Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o meu povo. E por fim ele fala, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, esse salmo aqui, Salmo 116, ele é um dos salmos que está dentro de um rol de salmos que vai do 113 até o 118, que ele é muito utilizado nas épocas de festividades lá judaicas, né, principalmente a festa da Páscoa, né. Alguns estudiosos, alguns teólogos atribuem esse salmo a Davi, né, e outros atribuem esse salmo a Ezequias. Eu particularmente atribuo, apesar de ele ser um salmo de autoria anônima, né, não tem aqui uma referência que é de Davi ou que é de Ezequias, mas tudo leva a crer, irmãos, que se refere aqui a Ezequias. E por que eu falo isso, irmãos? Porque Ezequias, ele passou por todas essas situações aqui, né? Ele passou por livramento, né? Não sei se os irmãos se recordam, Ezequias, ele teve ali a cidade de Jerusalém cercada, né, pelos inimigos, pelos assírios, lá reinado por Senaqueribe. De novo, desculpa, minha tecnologia. Então, assim, irmãos, é que eu falo, se minha esposa soubesse responder tão rápido quanto o senhor, eu fico agradecido. Ele estava passando ali por uma situação de prova, né?
com a luta ali com os assírios, né? Então, reuniu ali, os assírios já tinham devastado ali a região do norte, né? E aí, depois disso, eles quiseram também, né? Lá para o ano 701, né? 722, eles destruíram ali o reino do norte. Lá para o ano 701, eles quiseram, não conseguiram, mas quiseram destruir Jerusalém. Então, cercaram ali toda a cidade, né? E aí o rei Ezequias foi buscar o Senhor, né? E por isso que nesse salmo fala de livramento, né? Porque o Senhor livrou, o Senhor mandou um anjo ali, irmãos, e ali, aquele anjo, só um único anjo, matou 185.000 soldados ali, né? Então, o Senhor deu um grande livramento e sempre teve ali um profeta, né? O Isaías falava para ele, não temas, porque o Senhor vai dar o livramento, né? Irmãos, teve também outra passagem com ele, porque depois disso ele também ficou doente, né? Teve uma úlcera muito séria que quase levou ele à morte. E Isaías foi até ele e falou assim, olha, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Deus já decretou a sua morte. Quando Isaías deu aquela mensagem e saiu, irmãos, Isaías quase não saiu, nem saiu do templo, já estava Ezequias ali orando, ali encostado da parede, e clamando ao Senhor para que ele pudesse viver, porque ele não tinha ainda nem filhos ainda, né? Manassés só veio depois disso. Então, o Senhor também, antes que Isaías saísse ali do templo, o Senhor volta para Isaías, fala, Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do teu servo, do meu servo. Volta lá e fala para ele que ele não vai morrer, ele vai ter mais 15 anos de vida, né? Irmãos, eu falo tudo isso, né? Desculpa até por tomar um certo tempo aqui. Eu quero mostrar, irmãos, que Ezequias, depois de tudo isso, ele fala sobre o cálice da salvação, né? O cálice da salvação, o cálice da gratidão, né? E o que nós vamos fazer agora, irmãos, é muito parecido com isso, né? Nós vamos oferecer ao Senhor aqui o cálice da salvação, o cálice da gratidão, porque nós, irmãos, temos que lembrar o que farei eu, né, por tudo que os benefícios que o Senhor tem feito em minha vida, né? Esse mesmo salmo também, ele se repete lá, irmãos, na última Santa Ceia, em Mateus 26:30, ele fala, né, que Jesus cantou esse hino quando ele estava servindo a última ceia. E depois ele foi ali para o Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, e ali ele falou para Deus, aparta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então ali não era o cálice da salvação que o Senhor estava tomando naquele momento, mas era o cálice, irmão, da dor, o cálice da ira, o cálice da humilhação. Para quê, irmãos? Para que nós hoje pudéssemos receber o cálice da salvação. Então, irmãos, só por isso é um fato, irmãos, que nós já poderíamos olhar e falar, Senhor, hoje eu cumpro o meu voto, né? Um dos votos que nós fazemos aqui, irmãos, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, é de servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, né? Então, quando os irmãos hoje, irmãos, vierem aqui, os irmãos se sintam agraciados, né? Abençoados. Olha que o irmão só veio aqui porque o Senhor te abençoou, o Senhor te deu graça, o Senhor te deu condições para você oferecer um pouco daquilo que Ele deu para você. E Ele deu muito, irmãos, Ele deu a salvação. Então, quando vocês vierem aqui, irmãos, e agora nós vamos orar, pense, irmãos, pense que você está, feche os seus olhos e pense que você está com um cálice na mão, o cálice da gratidão, porque Ezequias aqui, irmãos, ele fala que oferecerei, pagarei os meus votos na casa do Senhor. Então, hoje, irmãos, vamos fazer isso, irmãos, pagar os nossos votos. Porque a palavra do Senhor fala, irmãos, lá em Eclesiastes,
que é melhor não voltar do que voltar e não cumprir. Então, vamos aqui, irmãos, nos levantar agora, né? Peço aos irmãos que se levante e medite, irmãos. Olhe para esse cálice que está em suas mãos agora, irmãos, e veja como ele está. Se ele está transbordante, se ele está humilde, né? E, irmãos, eu entendo, irmãos, que o cálice aqui, a gente não só se refere à parte financeira, não, irmãos. Porque os votos que nós fazemos lá na nossa profissão de fé, não só se refere a finanças, não. Também, é um voto. Mas lá fala sobre obediência, lá fala sobre você participar do culto. Então, se vocês estão aqui, o seu cálice não está vazio, né? Porque vocês já estão no culto, né? Isso faz parte da sua profissão de fé, o seu voto. Se vocês participam da Santa Ceia, o seu cálice não está vazio, né? Porque você está cumprindo aquilo que você votou ao Senhor. Mas talvez ele não esteja, irmão, transbordante, né? Porque falta alguma coisa, né? Talvez falta aí uma parte da sua profissão de fé, que é a entrega dos dízimos e ofertas. Mas nós vamos orar hoje, irmãos, para que o Senhor também abençoe vocês também, né? Para que vocês tenham essa alegria de ofertar aqui o Senhor. Porque é bênção, irmãos. Devolver uma parte de tudo aquilo que Deus nos entrega é bênção, entendeu? Então, feche os seus olhos agora, irmãos, e vamos orar e clamar ao Senhor, né? Para que o Senhor receba com gratidão, irmãos, com alegria, esse dízimo e essa oferta, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, neste culto dessa noite, Senhor. Ó Senhor, para ofertar ao Senhor esse cálice de gratidão, meu Pai. Esse cálice, Senhor, que nós viemos aqui de forma generosa, Senhor. Ó Senhor, sei que o Senhor não olha, Senhor, como o mundo olha, como os homens olham, Senhor. Os olhos do Senhor é diferente, Senhor. O Senhor olha para o coração, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que os irmãos estão vindo aqui entregando não por uma legalidade, Senhor, não por um dever, mas por uma gratidão ao Senhor, por todos os benefícios que tem recebido. Se nós hoje respiramos, se nós hoje estamos trabalhando, se tem provisão nos nossos lares, Senhor, se não tem faltado pão sobre a nossa mesa, Senhor, tudo isso são benefícios do Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor. Ó meu Pai, peço ao Senhor que abençoe a cada irmão que vierem aqui, Senhor, derramar um pouco desse cálice, Senhor, dessa oferta, Senhor, desse dízimo aqui da casa do Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor os multiplique, Senhor, que esse vaso, que essa taça, que esse cálice seja cada vez mais transbordante, Senhor, para que, Senhor, o nome do Senhor seja glorificado. E também te pedimos, Senhor, oramos para aqueles que ainda, Senhor, não alcançaram essa fé, Senhor, de contribuir, Senhor, para que o Senhor também abençoe, Senhor, para que o Senhor dê provisões a ele, para que o Senhor sustente, Senhor, para que o Senhor dê o trabalho, Senhor, para que o Senhor ajude a eles, Senhor, a crescer na fé, Senhor, e a cumprir os seus votos também nessa parte, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e quando os irmãos vierem assim aqui, Senhor, aqui à frente, Senhor, entregar, Senhor, receba, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, Senhor, como forma de louvor a Ti, Senhor. Pedimos agora também, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, aquele que irá administrar esses bens, Senhor, como está sendo bem administrado aqui, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o dirigente dessa igreja, Senhor. Abençoe também, Senhor, a palavra que será dada, e abençoe também agora, Senhor, o louvor que será cantado, entoado e entregue a Ti, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor enquanto você traz seu dízimo e a sua oferta. Os rostos de Jericó olhar.
Aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que as gerações declarem que o Senhor é santo. Pode vir reinos e governos, pode vir deuses, né? Tem gente que acredita em outros deuses, mas o nome do Senhor, Ele reina acima de todos os nomes. O nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes. Amém? É Ele que reina. Ele reina em nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que antes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos. Então declare santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Santo, santo, santo. Foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Declare seu nome mais alto. Seu nome é mais alto, teu nome é maior, seu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo
ainda nesse ambiente de adoração, a palavra de Deus diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, igreja? Não há nenhum outro nome maior e mais forte do que Jesus. Nós, quando lemos os relatos dos evangelhos, vemos que aonde Jesus passava, Ele transformava, Ele curava, Ele mudava a situação e a vida das pessoas. E eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Amém, igreja? Então, mais uma vez, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, não há outro nome a qual seja maior que o Senhor. Não há nenhum outro nome que nos pode trazer a salvação. Não há nenhum outro nome que nos traz o escape. Não há nenhum outro nome que seja maior do que o nome de Jesus. E que privilégio nosso poder nesta noite adorar a este nome, adorar a Jesus que nos salvou, que nos resgatou, que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso nosso coração nessa noite se enche de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossas vidas, porque no Teu nome há poder, Senhor. O Teu nome cura, o Teu nome restaura, o Teu nome salva, o Teu nome liberta. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele é a verdade, a vida. Ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Por isso que nós, com essa certeza, com essa convicção, possamos mais uma vez adorar a esse Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Adore ao Senhor mais uma vez. Levante suas mãos se você puder. Erga suas mãos. Cante, abre a sua boca. Vamos, igreja, não há outro nome. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos os anjos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado Mais uma vez, para a gente encerrar. Aleluia. e o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aplauda esse Deus que é santo, que é digno no nosso louvor e da nossa adoração. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 13 e 14. Se você não tiver Bíblia, nós temos aí na projeção, para te ajudar a acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor.
Se hoje, preste atenção na minha pergunta, se hoje fosse o seu último dia aqui na terra, se hoje fosse o seu último dia da sua existência, você poderia responder que viveu os propósitos, que você viveu tudo aquilo que Deus gostaria que você vivesse? Até porque todos nós, sem dúvida, estamos buscando a cada dia, em cada oração, o que Deus deseja de nós. Eu espero isso, que em meio às suas orações, durante a semana, você busque saber e conhecer qual é a vontade de Deus. Porque se nós não vivermos a vontade de Deus, uma coisa fica clara para nós, que nós não estaremos vivendo completamente aquilo que Deus quer que a gente viva. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você estuda numa faculdade, num colégio, você tem a sua casa, você tem as suas atividades, seus compromissos. Tudo isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Mas dentro de tudo isso que nós vivemos, será que estamos realizando a vontade de Deus para nós? Porque nesse livro de Tiago mesmo, há uma grande verdade, dentro de algumas palavras, que as pessoas têm buscado viver aquilo que elas desejam. E talvez, pelo fato de buscar viver o que elas desejam, elas esquecem que Deus tem um plano para a vida delas. Que Deus planejou algo específico para nós. Quando eu leio a palavra de Deus, nós não podemos imaginar que a vida ela é algo sem sentido. Mas mesmo assim, as pessoas com tanto trabalho, vivendo num contexto familiar, tendo as suas atividades, seus compromissos, mesmo assim, existem pessoas que se questionam se tem sentido o que elas estão fazendo, se tem sentido aquilo que elas estão vivendo. Alguém disse certa vez uma frase que contém uma grande verdade. Ele disse: o problema maior na vida não é quando nós morremos, porque a verdade é que um dia todos nós vamos morrer. Mas o maior problema do ser humano é viver uma vida sem propósito, uma vida sem significado, uma vida sem sentido. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, e esquecemos que a vida, ela é curta demais. Por mais que a gente converse com algumas pessoas, e elas alcancem a idade de 80, 90 anos, e talvez para algumas pessoas, esta idade já chega a ser até ultrapassada, mas, com tanto tempo assim, perto daquilo que Deus é, não é nada, esses 80 e 90 anos. E aqui nesse texto de Tiago, ele afirma que a nossa vida, ela é como esta neblina, que ela aparece e logo se vai. É tão interessante que se você parar para pensar agora, e puxar aí na sua memória, você vai lembrar de algumas pessoas que fizeram parte do seu contexto, que talvez hoje não estão mais. De repente você se lembra da sua mãe e do seu pai. Talvez eles não estejam mais aqui presentes, junto com você. Mas você, na sua memória, você traz algumas lembranças daquilo que eles foram no contexto familiar, como eles cuidaram da família, como eles eram com você.
Mas se você puxar um pouquinho mais e tentar lembrar dos seus avós, algumas pessoas talvez desta noite não vão se lembrar delas. Talvez uma lembrança rara de alguma situação. Agora, se você puxar na sua memória e pensar quem eram os seus tataravós, será que você vai conseguir lembrar? Aí já vai ficando mais difícil, né? Esse é só um exemplo, meus irmãos, de que por mais que as pessoas elas sejam significativas para nós, a vida passa e nós nos esquecemos. Não que elas não foram importantes para nós, porque todas as pessoas da nossa linhagem, vamos dizer assim, elas foram importantes. É por isso que você existe, é por isso que você está aqui. Mas é interessante também que, ao mesmo tempo, por mais que as pessoas sejam importantes para nós, e até pessoas da atualidade que convivem no seu contexto, daqui a pouco, passa um mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, você não vai se lembrar tanto delas, porque elas não estão tão presentes na sua vida. Agora, se a vida, ela proporciona situações assim, um dia eu e você também, quer queira, quer não, seremos esquecidos, né? Nós seremos esquecidos. O filho do filho do filho do meu filho, sei lá se vai ouvir falar de mim e da Juliana, né? Talvez vagamente, olha, existiu aí um tal de Rodrigo, e aí eles vão contar um pouquinho da história minha e da Juliana, e também assim será a sua. Mas quanto mais tempo passa, mais as coisas são esquecidas. Agora, meus irmãos, se isso vai acontecer, nós hoje precisamos fazer valer a pena. A gente precisa trazer algum tipo de significado na nossa vida. O que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. E nesse texto aqui, entre outros, nós podemos aprender nessa noite alguns princípios, significados que são relevantes para nós vivermos uma vida que tem sentido. Não só para aqueles que virão após nós, mas também para a gente mesmo. Para a gente saber, olha, eu acordo, eu vou trabalhar, eu acordo, eu vou para a escola, eu acordo, eu vou para um compromisso, eu acordo, eu vou realizar uma tarefa. Então, nesse contexto nosso, precisamos encontrar sentido e significado. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a trazer esse sentido e significado para a nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos jamais esquecer é que tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Quando você abre a sua Bíblia, o primeiro livro, lá em Gênesis, nós vamos ver a criação de todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. Outras versões, né? Sobre as águas. E a partir dessa confusão, desse caos, Deus trouxe à existência o homem, a mulher e toda a criação que hoje nós desfrutamos. Quando você olha o sol, você olha a lua, você vai viajar e ver os mares, você pega uma estrada, você vê as montanhas, tudo isso, meus irmãos, sim, é a mão de Deus. Tudo começa com Deus. Há teorias, filosofias, que diz que o mundo foi criado por um boom, o Big Bang. Mas nós precisamos ter fé e acreditar que existe um Deus que governa todas as coisas. Para os irmãos terem uma ideia, eu lembrei agora, não sei se você já ouviu essa teoria, mas, porque existe de tudo, né, nessa vida. Mas eu já ouvi a teoria que nós viemos do pato. Pois é. Não sei como, mas eu já ouvi essa história. Quem já ouviu essa teoria? Só eu mesmo, né? Pois é.
Mas tem de tudo nessa... Fake news. Já faz um tempo que eu ouvi isso aí. Mas tem de tudo. Agora, é impressionante que, às vezes, é mais fácil as pessoas acreditar que vieram de um pato do que acreditar que Deus criou todas as coisas. Que Deus sustenta todas as coisas. Às vezes é mais fácil acreditar nas teorias malucas da vida, nas filosofias por aí, que o mundo, esses malucos, divulgam, que eu não sei como eles conseguem, mas a palavra de Deus está dizendo que para nós encontrarmos um significado na nossa vida, nós precisamos olhar para Deus, para a sua criação. No livro de Salmos, fala algo importante sobre isso. Diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. As obras de suas mãos. Então eu e você e toda a criação foi pelas mãos de Deus. No livro de Colossenses diz o seguinte: pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo existe. Amém, igreja? Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Por meio dele, por meio de Deus, e todas as coisas visíveis e invisíveis que existem foram criadas a partir dele. Então, para a gente entender o nosso significado nessa vida, para a gente viver e entender que Deus quer de mim, esse é o primeiro passo. Existe um Deus que criou, que governa, que sustenta todas as coisas. Vimos recentemente, né, a nave espacial que foi para o espaço. Literalmente, né? A gente às vezes fala foi para o espaço, mas a nave foi mesmo, né? Os astronautas viveram ali. Não sei se os irmãos viram ali foto da Terra, enfim, uma coisa fantástica, coisa linda. Quem foi que criou o ser humano? A evolução de um pato? Não, foi a mão de Deus que criou todas as coisas. E nós precisamos se lembrar, se recordar, porque é desta maneira que nós vamos trazer sentido para a nossa vida. Porque quando eu lembro, quando você lembra que existe um Deus, a gente vai lembrando que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Amém, igreja? Segunda coisa, que a gente precisa ter isso no nosso coração. Você não é um acidente. Você foi criado com um propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Parece chover no molhado que eu estou falando, mas acredite, existem muitas pessoas fora e dentro da igreja que, se elas andam confusas, elas vão permitir que esses pensamentos sejam aumentados na sua mente. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, talvez elas possam pensar. Por que eu nasci nesse contexto dessa família? Por que eu estou vivendo aonde eu estou vivendo? Irmãos, nós não somos um acidente. Você faz parte do plano de Deus. Lá no livro de Salmos 139 diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Os dias que me destes para viver
foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E isso aqui, esse texto, assim como vários da Bíblia, você precisa ter fé para acreditar nisso. Acreditar que, mesmo quando nossos pais nem imaginavam em namorar e um dia a gente nascer nessa vida, Deus já tinha planejado a gente. Deus já tinha pensado em cada um de nós. Isso é tão verdade que lá no livro de Jeremias também reforça essa ideia, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, mesmo que você ainda não tenha feito plano nenhum, mesmo que você está vivendo a sua vida de qualquer jeito, sem planejamento, você talvez não faz, mas Deus já planejou como você pode viver, amém, igreja? E aí continua dizendo, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro, amém, igreja? É Deus que diz isso, planos de nos fazer prosperar. Ele tem algo especial para cada um de nós. E nós precisamos, nessa caminhada com Deus, descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, reforça essa ideia para cada um de nós, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Preste atenção. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, igreja? Antes de eu pensar, de você pensar, vir nesse mundo, Deus já tinha planos para você. Então não permita o diabo colocar no seu coração que a sua vida não presta, que você não serve para nada, que você de repente é um inútil. Não, não. Deus tem um plano, então você pode ser útil, Deus quer usar a sua vida, Deus quer abençoar você. Você não é um acidente, você é plano de Deus. E Ele tem algo especial para mim e para você. Terceiro, para a gente alinhar, o que faz sentido na nossa vida, nós precisamos responder: o que é que está dirigindo o meu coração? O que é que está conduzindo a minha vida? Quando eu tomo uma decisão, quando eu dou um passo na minha vida, o que é que molda o meu coração para isso? A palavra de Isaías diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. A palavra de Deus está dizendo: olha, se você quer um significado, se você quer um sentido na sua vida, alguém precisa governar a sua vida. Alguém precisa ditar o ritmo da sua caminhada. Só que às vezes nós deixamos quem ditar a nossa caminhada. Quem a gente deixa dominar o nosso coração para que nós possamos tomar as decisões? Sabe quem nós deixamos? Às vezes o medo. Às vezes a gente deixa o dinheiro. Às vezes a gente deixa a aprovação dos outros. Se eu ser aprovado por fulano e ciclano, então aí eu estou bem. Se Jesus dependesse da aprovação dos homens, ele seria o mais fracassado da terra. Quantas vezes ele foi criticado, perseguido e assim por diante. Às vezes nós permitimos o prazer dominar o nosso coração, e aí vai ditando o nosso passo, a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, que para dirigir a nossa vida, não são essas coisas que são superficiais. João mesmo disse certa vez que nós não deveríamos amar o mundo e nem as coisas que há nesse mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E quantos de nós, às vezes, permitimos que a rotina da vida, o caminhar da vida financeira do mundo, do país, das nações, as guerras, a política, governar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a gente ou vive confiando em Deus, ou a gente vai ficar andando para lá e para cá que nem barata tonta. Mas a gente precisa se firmar. Porque lá no livro de Provérbios diz, capítulo 3, verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Preste atenção agora. Reconheça o Senhor em todos, não são alguns, mas todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Ele endireitará as suas veredas, o seu caminho. Talvez você esteja aqui essa noite tentando realinhar alguma coisa. Talvez você esteja tentando ajustar alguma coisa dentro de você, do seu coração. Mas eu quero te dizer que talvez você esteja fazendo isso da forma errada, porque você precisa responder: quem é que está dirigindo a minha vida? E para nós, é claro que já somos salvos, é o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir, é Ele quem vai nos dirigir, e aí Ele vai alinhando o nosso coração com Deus, os nossos passos segundo a vontade de Deus. Mas se você viver baseado as suas decisões por o que um disse, como é que está a situação do país, como o mundo vai ficar, aí a gente vai fracassar. A gente não vai viver os planos de Deus. Agora, se você decide, em meio a tudo isso, Deus, o Espírito Santo, governar a sua vida, como diz aqui nesse versículo que nós lemos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é nossos caminhos? É a nossa família, é o seu trabalho, é os seus negócios, é os seus estudos, é tudo, é a sua vida espiritual, são os seus conflitos internos, todos os seus caminhos. Deus precisa ser reconhecido para que Ele possa, então, endireitar a nossa vida, irmãos. Porque se não for assim, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, tentando resolver coisas, tentando alimentar o nosso coração, preencher a nossa vida com coisas que vai passar. Jesus mesmo disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então não adianta a gente querer preencher o nosso coração, a nossa vida, o nosso vazio com as coisas do mundo. Você sabe disso. Quantas pessoas são infelizes mesmo tendo dinheiro, ricas, milionárias? Quantas pessoas se relacionam com um, com outro, com dois, três, tem sexo, achando que aquele momento vai preencher o coração dela? Quantas pessoas usam drogas para se esquecer daquele momento? Quantas pessoas se afundam na bebida porque elas querem preencher um vazio do seu coração, e através dessas coisas jamais será preenchido o coração. Então você precisa realinhar o seu coração essa noite e dizer: quem é que está me governando? É a bebida? É a droga? É o sexo? É a mentira? É o roubo? Não, essa noite quem tem que me conduzir é Deus. Ele tem que me conduzir. Quarta coisa, você foi criado para a eternidade. Você entendendo isso essa noite ou não? A intenção de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, sempre foi salvar a humanidade. Mas, infelizmente, os homens rejeitam a Deus. Infelizmente, a humanidade vira as costas para Deus. Quando nós pegamos vários exemplos, nós vemos uma ocasião quando Deus pediu para Moisés fazer uma arca.
né? E aí Deus dá essa missão para Noé. E aí Noé vai cumprir com a missão que Deus tinha para ele. E o que é que as pessoas faziam ali? As pessoas, elas não entendiam a mensagem que Deus estava trazendo para o mundo. Elas caçoavam, elas riam, elas zombavam de Noé. Mas a gente conhece a história. Sabemos que Noé passou um tempo construindo aquela arca. E as pessoas não deram ouvido que existia um Deus. Só que chegou o tempo de Deus enviar o dilúvio e fechar a porta daquela arca, aonde não houve mais oportunidade para ninguém. E não só esse caso, mas em outras situações nós vemos que, sim, Deus está sempre chamando a atenção do ser humano, para que olhe para Ele, para que veja que existe um Deus. Hoje eu e você, nós temos esse privilégio, irmãos, de reconhecer na palavra, nas músicas, que existe sim um Deus, que quer nos livrar da corrupção desse mundo. Só que como Ele vai livrar a gente da corrupção dessa terra? Nos levando para o céu. Porque este mundo não tem mais jeito. Não adianta a gente se iludir e achar, porque daqui 5 anos o mundo vai estar melhor. Porque daqui 10 anos, olha, a tecnologia vai ajudar a sociedade, os homens a melhorarem, a ter um coração mais amoroso, uma vida diferente. Não se engane. Esse mundo, as coisas desse mundo, é claro que existem coisas boas para serem vividas nessa terra. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não nos criou para nascer, viver e morrer aqui para essa terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? Por que as pessoas têm um vazio no seu coração, mesmo vivendo tudo nessa terra? Porque falta Deus. Elas, querendo ou não, aceitando ou não, falta Deus. Porque essas coisas que são oferecidas nesse mundo não vai preencher o coração do ser humano, não vai. Porque a Bíblia está dizendo, se eu e você, se nós cremos na palavra de Deus, ela está dizendo assim, olha, Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou uma necessidade no coração do ser humano. E nessa caminhada, minha e sua, para a gente preencher esse vazio, é somente com a presença de Deus. Que às vezes, nós, humanamente, não vamos conseguir compreender. É por isso que lá no livro de João, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Não é obra humana, não é obra de homens, mas sim de Deus. E que privilégio para nós, nessa noite, saber que um dia nós nos encontramos com Ele através de Jesus. Que privilégio o meu e o seu, aonde infelizmente milhares de pessoas na face da terra não têm esse privilégio que nós temos. Que um dia Jesus veio, nasceu no nosso coração e hoje Ele vive. Nós celebramos a Páscoa recentemente, não é? Nós dizemos que Jesus está vivo, então Ele vive nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Para a gente entender o nosso sentido aqui da vida,
precisamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Às vezes nós queremos interpretar alguns problemas e achar até respostas do nosso jeito. E meu irmão, minha irmã, com muito amor eu falo, existem coisas, algumas coisas, que não serão respondidas para nós. Deus, Ele não está preocupado em ficar respondendo para nós as nossas perguntas e questionamentos. Entenda bem a minha fala, quando eu falo Deus não está preocupado. Ele se preocupa conosco. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele tem algo muito maior do que a gente só olhar para as coisinhas que estão acontecendo com a gente. Sabe? Às vezes a gente desanima por poucas coisas. A gente quer jogar a toalha por problemas pequenos. E aqui eu não estou desvalorizando o problema, a dificuldade de ninguém. Porque talvez o problema que eu carrego, talvez você não consiga suportar. Mas talvez também o problema que você carrega, talvez eu não consiga lidar com isso. Deus, Ele sabe da nossa capacidade, amém, igreja? Porém, mesmo diante desses problemas que a gente vive, Deus sim quer usar tudo isso. Por que é que alguém fica doente? Porque ele pecou contra Deus? Não, porque é natureza humana ficar doente. Por que alguém fica desempregado? Porque ele falou mal de Deus? Não, porque qualquer pessoa está sujeita a perder o emprego, a ser demitida, dispensada do trabalho. Por que existem conflitos no casamento? Porque Deus está castigando? Não, porque são duas pessoas com cultura diferente e elas estão ali tentando se alinhar, se ajustar no amor que elas têm uma com a outra. Então, os problemas, as dificuldades, nós precisamos olhar do ponto de vista de Deus. E a Bíblia diz, né, que nós devemos olhar para pessoas que também tiveram seus problemas e suas dificuldades, mas venceram todas elas, inclusive Jesus. Que em toda a sua trajetória, além de outros, mas Jesus também teve problemas. Perseguição, mentira, calúnia, maus tratos. Há um relato na Bíblia que antes da sua crucificação, lá no jardim do Getsêmani, ele orava e o seu suor se tornava como gotas de sangue, tamanha a aflição que ele estava no seu coração. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Jesus passou tudo o que nós passamos, irmãos. Mas Ele foi vitorioso. E assim também nós seremos. Porque Ele garantiu na sua palavra: no mundo vocês terão aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu e você também venceremos. Amém, meus irmãos? Outra ideia sobre ter um sentido na vida é que a sua vida, sim, ela é uma atribuição temporária. Eu acabei de dizer que nós estamos sendo preparados para a eternidade. Isso quer dizer que a vida que nós estamos vivendo aqui, ela é por um tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus emprestou a vida para você viver. A vida não é sua. Você respira porque Deus quer, porque Ele permite. Você está vivendo, você está de pé porque Ele quer. Porque, meus irmãos, se depender de nós, a gente não vive nem até amanhã. Mas é Ele quem sustenta as nossas vidas. E com isso, Ele está demonstrando o quê? Que a vida ela é passageira, ela é temporária. Que nós, sim, administramos a vida que Ele nos deu. Nós somos mordomos de Deus. Com a vida que Ele me deu, com a vida que Ele te deu.
Eu não sou dono da minha vida. Ainda que eu ande para lá e para cá, ainda que eu esteja respirando, mas pela graça, pelo favor e pela misericórdia de Deus. E assim também é com você. A Bíblia diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se vê, não se vê, pois o que se vê, o que se enxerga é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então essa sua vida, sim, ela é passageira. E é por isso que a Bíblia diz que nós, nessa vida emprestada para mim e para você, é por isso que lá em Mateus diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Devemos, sim, procurar um conforto para a nossa família, procurar uma posição maior na empresa. Não há erro nenhum nisso. Querer desfrutar, né, da vida financeira que Deus te deu. Amém, glória a Deus. Mas o grande engano e o perigo está aonde as pessoas acham que a vida delas se resume só nessa terra e só nessas coisas. E é por isso que Jesus disse, não foi eu e nem outro gênio da lâmpada, mas foi Jesus que disse: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Tudo que você possivelmente possa acumular aqui na terra, um dia pode acabar. Ainda que a gente faça isso, não há erro nenhum. Construir família, construir um patrimônio, ter uma carreira de sucesso, tudo isso faz parte da nossa vida e devemos caminhar nesse sentido. Mas o grande erro, uma vida sem sentido, é quando as pessoas colocam o seu coração só nas coisas dessa terra. E Deus está nos chamando para algo maior. Algo maior que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Não é viver uma vida sem sentido. Eu queria pedir para você ficar de pé, para nós orarmos. E aí talvez você esteja, não sei, algum motivo, por algum instante, por alguns dias, semanas, ou você está vivendo isso há meses, vivendo uma vida sem sentido, sem significado. Mas hoje o Senhor, sem dúvida, está chamando cada um de nós a viver uma vida com um propósito, com significado, ter sentido no que você faz. Quantas pessoas, irmãos, são pegas dizendo: olha, eu tenho um bom trabalho, mas eu não sou feliz. Eu ganho um bom dinheiro, eu tenho um bom salário, mas isso não me satisfaz. Eu já me relacionei com várias mulheres ou homens, mas isso cada vez mais não traz preenchimento na minha vida. De repente as pessoas dizem isso. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso? Talvez o seu caso não seja tão ao extremo assim, mas quantos de nós às vezes talvez somos pegos por coisas corriqueiras. Senhor, a minha vida está tão sem sentido, eu estou fazendo as coisas no automático, as coisas mecânicas, e às vezes não é nada de errado. Você tem sua família, você tem seus negócios, você é um cidadão do bem, não tem nada de errado, mas às vezes existe algo que precisa encaixar melhor na sua vida, e é esse sentido que Deus precisa dar para você. E eu creio que se nós orarmos, Ele vai fazer isso por mim e por você. Feche seus olhos, fale com Deus. Talvez diante de tudo que você ouviu, para alguns seja um momento de recomeçar. Talvez você vive
até hoje uma vida sem sentido. Vai vivendo no automático, no mecânico. Mas Deus quer trazer um propósito para a sua vida. Talvez esta noite para você seja uma noite de alinhar o seu coração. Você cuida muito bem da sua família, você é honesto no seu trabalho, você é um bom profissional, você é um servo, uma serva de Deus que ora, que lê a Bíblia, mas precisa deixar que o Espírito Santo alinhe o teu coração de uma forma melhor, porque às vezes há problemas que vêm sobre nós e tiram o nosso foco. Não foi à toa que Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é só para o ímpio, isso também é para o crente, isso também é para nós, porque às vezes o fardo da vida tira o foco daquilo que Deus tem para nós. Então hoje é um dia de você se entregar, de você dizer: Deus, aqui está a minha vida, ela está meio bagunçada, o meu coração, em meio aos meus sentimentos, às minhas emoções, ele está turbulento. Eu, dentro de mim, os pensamentos, as minhas emoções, elas estão inquietas. Então essa noite é uma noite onde Deus pode reorganizar isso dentro de você, te dar um sentido, porque se nós não estivermos bem internamente, nada vai funcionar. Mas se você permitir o Senhor Jesus reorganizar as coisas aí dentro de você, então outras coisas fluirão na sua vida. Talvez trabalho, talvez negócios, talvez portas abertas, talvez cura, talvez libertação, talvez transformação, não sei, mas algo o Senhor quer fazer no nosso coração essa noite. Permita a Ele fazer isso. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Pergunte ou fale para Ele, seja sincero: Senhor, eu tenho vivido uma vida sem sentido, sem significado. Qual é os teus planos para a minha vida? Oh Senhor, abre os meus olhos, faz eu enxergar, Senhor, qual é o caminho, o rumo que o Senhor quer dar para a minha vida. Não deixe, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui essa noite, as coisas deste mundo governar o teu coração. Chega disso, mas deixe Deus governar a sua vida, e você vai ver como é bom viver com Deus, como é bom ter um sentido e um propósito, porque Ele tem um plano para você. Enquanto você ora, eu quero estender esse convite a alguém aqui essa noite que quer aceitar, receber Jesus no seu coração essa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus. Esta é a noite, esta é a hora. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para você. Tem alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer dizer: Jesus, eu me entrego ao Senhor. A partir dessa noite eu quero ter um sentido, um significado para a minha vida. Há alguém aqui essa noite? Faz um sinal para que eu possa ver aonde você está. Eu quero estender esse convite também para você que talvez está cansado de viver sem sentido. Então, ore ao Senhor, fale com Ele, diga para Ele como é que está o seu coração, e assim eu tenho certeza que Deus vai reorganizar todas as coisas a partir dessa noite. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós entendemos que a vida vem de Ti, que não faz sentido se o Senhor não estiver nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós quantas vezes andamos distraídos, quantas vezes esquecemos que o Senhor tem um plano para nós, mas nesta noite, ó Pai, nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Ó Deus, nós pela fé cremos que o Senhor tem um plano, tem um propósito para nossas vidas. Não
tem significado viver sem o Senhor. Então, ó Deus, preenche o nosso coração. Talvez aquilo que tem roubado a nossa alegria, o prazer, talvez de estar na tua casa, de orar, de ler a Bíblia. Eu não sei o contexto de cada um aqui, ó Deus, mas coloca no nosso coração a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Só assim nós vamos encontrar sentido e significado no nosso caminhar, Pai. Que a gente não olhe para as coisas desse mundo, porque se nós olharmos, sem dúvida, nós vamos perder o foco. Mas nós não queremos estar distraídos. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Preenche o coração de cada um que está aqui com a tua alegria, com a tua paz, com o teu amor, com o teu favor. Nos rendemos, ó Deus, nesta noite ao Senhor. Dirige os nossos passos e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor Jesus. Antes de ir embora, dá um abraço quem está do seu lado. Desejo uma ótima semana. Vai na paz do Senhor Jesus. Até domingo.